Eu gostaria ainda de salientar que sou um confesso tribunalista, ou seja, acho até que os tribunais de contas do Brasil podem dar ainda melhor e maior contribuição, na medida em que estão aí a desafiar esses grandes temas que foram na mesa colocados. Entretanto, eu creio que nenhum órgão está melhor aparelhado para dar efetividade à lei de parceria do que o próprio tribunal. Em Minas Gerais, eu sei que temos uma lei complementar que regula o fundo, e, por via de consequência, não terá grande dificuldade para se estabelecer o limite de atuação do Fundo Garantidor de Parceria. Quer me parecer que há de haver um texto infraconstitucional, eu acredito que não possa e não deva ser medida provisória, que a cada hora nos surpreende de uma maneira negativa, não se sabe de onde virá o próximo constrangimento, de ordem constitucional. Eu diria que uma legislação há de ter para regulamentar a questão de equilíbrio entre fundo e débito com relação às garantias de parcerias. E creio mesmo que a atuação dos tribunais de contas, que na expressão do professor Diogo Figueiredo, é o órgão da sociedade no governo, e não órgão do governo, como muita gente pensa ser, que tem independência, que tem juízes e, sobretudo, atuantes, possa efetivamente tirar do papel as expressões que, meu juízo, são mero adorno, entre os quais esses princípios que dizem que a administração brasileira tem que observar aqueles que estão no artigo 37, entre os quais a da eficiência e da economicidade. Quer me parecer que esses princípios têm que sair do papel para se tornarem realidade. Na parceria, eu espero que ocorra exatamente isso que está acontecendo em Minas Gerais. Ou seja, o tribunal tem feito suspensões de licitações irregulares, o que tem aliviado a justiça e, sobretudo, permitido aos licitantes exercer um direito de disputa regular. Portanto, tudo passa pela questão da igualdade. Tudo passa pelo princípio da submissão à ordem jurídica. E quer me parecer que a estrutura da contratação no país já chega um momento da necessidade de sua consolidação. Não é possível mais termos países como Espanha, Portugal, como bem conhece o eminente conselheiro, o professor Jair, que tem um código de contratação e nós ainda temos esse plexo de legislação que desafia todos nós a cada momento. Eu lhes digo com sinceridade que o estudioso, o instrumentador do direito, hoje ele não pode deixar de ter os seus olhos no veículo oficial, porque a cada momento é surpreendido por normas que se sucedem. Nessa área que eu estou aqui a comentar, as leis são várias. Eu estaria para terminar. A lei de licitação 8666, que foi agora alterada em 5 ou 4 artigos. A lei de responsabilidade fiscal, que permanece incólume nesses últimos 5 anos. A lei de parceria 11.079, que abre para a administração pública brasileira um leque extraordinário, sobretudo que diz respeito ao aspecto de planejamento tão focado pelo professor Jair, e que na realidade é o maior desafio dessa lei, porque o planejamento de parceria ele vai atingir o universo, como eu disse, de 35 anos de programação e só mesmo cálculo de probabilidade. Quer me parecer que a esses desafios se somam uma expectativa da sociedade que a cada momento exige e permanece na expectativa do exercício do bom governo. Para isso, a estrutura de contratação tem dado, a meu sentir, uma resposta positiva, que é, a partir da Lei de Gestão Fiscal, novas atribuições ao Tribunal de Contas, entre os quais o alerta, que é, a meu ver, um mecanismo que possibilita de bom momento e de pronto o restabelecimento da verdade jurídica e o direito de todos a uma prudente administração pública serviente à lei e obediente aos planos que coloca na lei. Ou seja, nós precisamos, mais uma vez, extrair desse princípio monótono de que o PPA, a LDO e LOA sejam leis meramente para citação, e sim leis para que possam ser efetivadas, levando ao administrado cidadão o direito ao serviço essencial.
Com essas palavras, eu pontuo a minha observação. Obrigado, professor Carlos. Professor Flávio, embora eu já conheça a resposta, me é pertinente indagar-lhe se o TC tem efetivamente zelado pelo cumprimento das leis, notadamente a 101, já que, como foi dito, só que nesta unidade da federação nós possuímos 853 municípios, sendo que esse número dobra se pensarmos apenas no relatório de gestão fiscal e se multiplica mais ainda se pensarmos no relatório resumido de execução orçamentária e se imaginarmos que o TC não faz só isso. Bom, eu posso dizer, você me pergunta sobre a efetividade da lei de responsabilidade no fiscal. tocante à fiscalização e cumprimento. E o tribunal faz cumprir. Diante dessa gama imensa de atividades que o TC... que o tribunal se estruturou bastante para fazer cumprir, está fazendo cumprir. Mas eu queria aproveitar, porque o professor Carlos Mota fala em controlo, ele falou em controlo, uma palavra portuguesa. É de tanto ler os portugueses. Eminentemente portuguesa. Mas o controle, eu estive esse ano em Portugal e me encontrei com o professor Gomes Canotilho, o mestre dos mestres do constitucionalismo português. E me preocupava, como esse assunto está tão em voga, que é o assunto da parceria pública-privada, perguntei a ele como é que Portugal tinha se saído com as parcerias públicas e privadas. Ele me disse com muita clareza, olha, no início nós andamos em ruas muito tortuosas, tivemos muitas dificuldades, erramos muito, mas graças a Deus agora ela vingou, ela está vigendo e nós estamos em boa seara, colhendo bons frutos. Agora, voltando à sua pergunta, o tribunal está inteiramente cumprindo a lei de responsabilidade fiscal, e ela inclusive faz o alerta contido na lei quando a despesa pública vai ultrapassar o limite que a lei impôs. E realmente temos feito isso em grande quantidade. E também temos fiscalizado, dos 853 municípios, nós fiscalizamos esse ano mais de 80%, entre grandes, médios municípios e pequenos municípios. O ideal era que se pudesse fiscalizar todos os municípios, né, todo o poder público. Isso é mais ou menos um pouco impossível. Mas quando não fiscalizamos todos, a gente, se você sabe que 30%, não é? É um índice de fiscalização, um índice de pesquisa, vamos dizer assim, um índice de fiscalização salutar. Porque os outros estão seguindo e a gente vai acompanhando. Mas nós temos em desdobrado esforço fazendo cumprir a lei de responsabilidade fiscal. Muito bem. Professor Carlos, o senhor avaliaria que o saldo de aniversário de 5 anos ele é positivo, então? Olha, Norberto Bobbio dizia que o tempo indica a necessidade do balanço. E não só é positivo, como, a meu ver, é extremamente clara. A veia aberta da contabilidade pública nesses últimos 5 anos foi dissecada. Eu diria que existem problemas ainda a desafiar, entre os quais a questão de restos a pagar, não pagos e liquidados. A meu ver, é uma situação que necessita ser trabalhada com muito afinco. A questão ainda... E com muito vigor. Né? Com muito vigor, porque nós temos alguns exemplos no país que deixam a desejar mesmo. E mais do que isso, temos exemplos de uma situação aí inusitada, parece que no município de São Paulo, em que você tem descumprimento da ordem constitucional da cronologia, a alegação de que essa fuga se faz em nome do princípio do planejamento de pagamento de contas, o que a meu ver, me parece um equívoco, mas isso está sob júdice, evidentemente que é apenas a título de notícia. O balanço é mais positivo, a meu ver, no que diz respeito àquilo que você colocou com muita propriedade no início, que é a ideia do planejamento.
ainda falta muito para atingir a efetividade dele, para dar rumo à administração pública. Veja bem que a questão de pessoal, a questão de investimento em saúde e educação, sobra muito pouco ao Estado, ao município, para investimento fora desse diâmetro, né? E penso que hoje, sobretudo aqui em Minas, a gente sabe disso, com a disponibilidade da internet para verificação de relatório de execução orçamentária, não é difícil para nenhum cliente, para nenhum interessado, entrar no processo, no tribunal, e verificar se ele, órgão ou entidade ou município, cumpre a lei de gestão fiscal. Então, a meu ver, esse saldo positivo de retrato aberto da administração pública é um ponto muito positivo e, a meu ver, contrapõe aos negativos. Muito bem. Finalizando a videoconferência de hoje, eu gostaria de registrar que, na verdade, há mais de 5 anos, ao lado do professor Flávio, do professor Carlos, que aqui estão, nós participamos de evento similar para tratar desse mesmo assunto, e naquela ocasião a maioria dos que nos ouviam se mostravam descrentes, não só com a lei, mas com esse terremoto que ela causou em toda a estrutura física e orgânica da nossa nação. Tsunami. Uma espécie de um tsunami, e a lei fiscal, ela é o epicentro. E ao longo desses 5 anos, posso compartilhar com os professores Carlos e Flávio que, de fato, o saldo é extremamente positivo. Mas ainda chegaremos o dia em que, na elaboração dos planos, teremos o comando da lei de uma forma mais concreta ou de uma forma mais densificada, quando ela se refere, por exemplo, à participação da sociedade. Porque no dia em que tivermos densificado esse comando do artigo 48, nós poderemos, aí sim, dizer que no ciclo das finanças públicas nós temos o ponto de saída e o ponto de chegada com o mesmo propósito e com o mesmo objetivo, que é exatamente o cumprimento dos anseios de uma dada sociedade política. Então, meus caros alunos, professor Carlos, professor Flávio, mais uma vez agradeço a participação dos senhores nessa nossa videoconferência para cuidar dos 5 anos de gestão fiscal responsável, retrospectiva e desafios. Lembrando que este é um projeto da Biblioteca Digital Multimídia e ali estará esse material disponível para consulta futura. Aqueles que estiveram conosco nesse instante, o meu muito obrigado. Muito obrigado, professor Flávio, professor Carlos. Até a próxima.